Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Então vamos ouvir mais um áudio de alguém que mandou no WhatsApp, que está no primeiro link da descrição do YouTube. Um ouvinte mandou um áudio, vamos ouvir agora e depois a gente comenta. Bora lá, solta. Fala, Paulo, e aí, beleza, cara? Então, meu nome é Wagner, como você sabe já, de algum tempo que eu acompanho o teu canal e até outros canais ex-mormon, como o da Vânia. Eu não sou mormon, nunca tive nenhum contato direto com essa seita e corporação, mas eu gosto de pesquisar. Então, cara, eu tenho algumas dúvidas. Eu gostaria que você falasse nesse podcast um pouco sobre como que está atualmente o trabalho missionário da corporação. Pelo que eu ouvi falar, antes da pandemia, o trabalho missionário deles, da igreja, era de um jeito. Agora, depois da pandemia, agora tá de outro jeito. Eu gostaria que você abordasse um pouco como que está. Pelo que eu já ouvi falar, o número de missionários diminuiu. Eles estão fechando CTM, outro CTM ao redor do mundo por falta de missionário. Ainda assim, sobre o trabalho missionário, cara, eu vou fazer um relato aqui que eu gostaria que você também comentasse nesse podcast aí. Cara, eu sempre vi até antes da pandemia, eu sempre vi esses missionários na rua, mas uma coisa que me chamava a atenção é que toda a vida que eu via esses missionários aí na rua, eles estavam na favela, na periferia. Nunca aconteceu de eu ver esses missionários aí em um bairro de classe média, seja. Daí, então, eu conversando com outros ex-mormons em grupo no Facebook, eles me disseram o seguinte, e isso aí já é até um certo embate, um conflito entre os missionários e os líderes. Que os líderes, eles querem que os missionários tragam gente com dinheiro, gente abastada, ou como eles mesmos falam na corporação, pessoas que sejam autossuficientes. Mas só que os missionários, eles sabem perfeitamente bem que se eles forem lá bater na porta lá de um rico, fazer proselitismo, o rico não vai nem dar bola para eles, não vai nem olhar na cara deles. Então eles vão nesses bairros mais pobres, onde tem as pessoas humildes. E nesses bairros pobres, tipo favela, periferia, nos becos, nos guetos, aí sempre tem lá um desinformado que vai na conversa deles e entra na corporação. Então, é sobre isso. É sobre esses dois tópicos aí, sobre o trabalho missionário, que eu gostaria que você falasse nesse podcast, se for possível. Obrigado, cara. Até mais. Meu amigo, muito obrigado por ter mandado o seu relato, seu áudio, seus questionamentos, né? Você não é um membro da igreja, mas sempre acompanha aqui, que legal. Vou tentar falar algumas coisas. Eu estou muito longe da corporação por um tempo e tem coisas que eu não estou acompanhando, como as notícias e tal, mas eu ouço falar algumas coisas também e acho que compensa também deixar a opinião, tá? Então vamos deixar algumas posições aqui, do que eu acho, né, na verdade. Sobre o trabalho missionário, cara, eu acho que ele vem diminuindo, pelo que falaram. Números, sim, já foram apresentados que eles estão diminuindo. E eu acho, no meu ponto de vista, tá, particularmente falando, eu acho que é muitos fatores aí. Agora os jovens estão pensando mais em estudar, sabe que o mundo está mais difícil. E aquele negócio, já não é tão legal ficar viajando por uma igreja, tal. As pessoas não pensam mais nisso, eu acho. A maioria, pelo menos. Então tem um monte de coisa aí acontecendo. Até falaram, né, que um dos motivos que abaixaram a idade dos missionários, por exemplo, dos missionários de 19 para ir com 18, porque, poxa, eles lá nos Estados Unidos eles começam a estudar e tem aquela coisa toda, aí eles têm que parar e falam, então já vamos baixar um ano na idade aí para que eles já vão e depois pensam em estudar. Então tem um monte de coisa aí que eu acho que a igreja está tentando se adaptar quanto a isso. Mas muitos missionários já estão caindo na real. Não vou nem falar que é por causa da história da igreja e tudo, mas, poxa, o mundo ele não está tão fácil e as pessoas estão compreendendo isto mais facilmente do que antes. Então, peraí, eu vou 2 anos para a igreja, as mulheres 1 ano e meio, ou vou concentrar na minha
faculdade, me especializar e me firmar no mercado de trabalho, sei lá, e depois talvez, se der, eu penso nisso com uma estabilidade um pouco melhor, porque o mundo não tá fácil. Então tem um monte de coisa aí que eu acho que fatores e fatores, tá? Pais estão caindo na real, pô, eu quero que meu filho estude, eu já vi isso, tá? E nem foi tão recente, pô, eu prefiro que meu filho, se ele optar por estudar, que ele estude do que vá pra missão. Eu já ouvi pais falarem isso, tá? Então tem um monte de fatores aí que a gente pode colocar nesse balaio aí, né? E agora, por exemplo, sobre os missionários irem em favelas, lugares mais humildes, eu vou falar também algumas experiências, sei lá, vou falar alguma coisa aqui que sair mais a respeito de minha experiência pessoal. Eu já ouvi muitos missionários, entre eles, conversando, até na minha missão, falando assim, pô, ali tem um bairro mais carente, a gente arruma batismo a rodo. Por quê? Por que os números de batismo aumentam? Porque ali são pessoas que estão buscando melhorar em alguns aspectos e tem aquele vazio, poxa, já é humilde, algumas coisas. Aí chega lá alguém falando assim, sua família pode ser eterna, vamos lá que você vai ter amigos, vai ter jogo de bola, vai ter reunião de integração, tem alimento, tem um monte de coisa. Eu ouvia isso na missão, pô, eu fiz missão num lugar carentíssimo mesmo, né? E acontecia isso. Então é lógico, eles querem sempre optar, a corporação, por pessoas que vão pagar dízimos altos, dar ofertas altas, né, pessoas, mas sabe que isso aí, então vai lá mesmo, pega a contribuição da maioria ali dos mais simples, porque querendo ou não, a pessoa, por menos que ela tenha de renda, ela vai ajudar e vai acontecer isso. E eu acho isso muitas vezes complicado, porque a gente já falou às vezes de membros humildes que foram pedir ajudas e cheiram de burocracia ou impedimentos, a gente sabe disso. Pô, tem histórias assim, tá? Não é eu que tô criando isso aí que eu tô falando, já. Tem histórias assim. Então, é complicado, mas eu acho que, geralmente porque o batismo, ele é mais fácil em pessoas que estão com vazio de coisas em suas vidas, né? Ou aspectos. Então, eles vão lá, chegam os missionários numa casa humilde, pô, batiza todo mundo. E eu vi isso acontecer, tá? Eu vi isso acontecer. Mas é muito legal você que mandou esse áudio, a sua colocação, espero que eu tenha contribuído. Eu só falei as minhas percepções aqui, não sei os números técnicos, até quem está ouvindo o podcast, que às vezes tem os números, né? Acompanha sempre as notícias da igreja. Pode deixar aqui nos comentários no YouTube, ou se você está no Spotify, Google Podcast, manda para mim se você tem esses números técnicos, né, se está aumentando ou diminuindo, porque eu acredito que está diminuindo o número de missionários tal, e a classe social que eles mais buscam. Se você tiver um número oficial, manda para mim no Instagram do Marma Ova, que eu venho, coloco e trago também algum episódio, tá? Mas agradeço você que deixou o seu relato aí, e se você quiser mandar seu áudio de até 15 minutos, mande, tá? O link na descrição no YouTube é o primeiro link, é um WhatsApp que você pode mandar, começando falando seu nome, de onde você é e seu relato aí, que a gente vai colocar aqui, vamos comentar também. Tá certo? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.